Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Meeting RH desta semana, com uma convidada mais do que especial, a Luísa, ela que nos apoiou aqui na nossa edição digital do Congerre. Daqui a pouco ela vai se apresentar para vocês, para a gente fazer aquele esquenta gostoso e em comecinho de webinar. A Renata aqui já colocou de onde ela vem, a empresa que ela trabalha, o setor que ela atua. Então, se vocês puderem também compartilhar aqui conosco, né, quem são vocês, para que a gente possa realmente alinhar o nosso discurso, né, as nossas colocações, os nossos exemplos e realmente a gente poder aproveitar essa noite muito massa. Lu, tá por aí? Boa noite e seja muito bem-vinda. Boa noite, Tati. Boa noite, todo mundo. Vi que já temos aí algumas pessoas. O bom da gente ter pouca gente ainda, que eu acho que eu consigo cumprimentar todo mundo pelo nome. Vamos lá. Daniela, Erivânia, Jonathan, Letícia, Verônica, Renata e Thalita. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Tenham uma ótima noite para todo mundo. Assim, tô muito feliz, Tati. Muito obrigada aí pelo convite mais uma vez. Estar participando de um evento seu aí durante essa quarentena. Foi uma troca muito boa da primeira vez, então tenho certeza que vai ser assim de novo. Bacana, Lu. Nós é que temos que te agradecer aí pela disponibilidade em compartilhar tanto conhecimento rico. Essa noite que pra gente, nas quintas-feiras, são muito especiais, porque é quando nós conseguimos realmente trazer temas relevantes, que a gente realmente acredita que adiciona muito valor aí ao RH, né, das empresas, e que, enfim, né, possamos ter uma noite bacana aí. Então, fique à vontade, Lu, se você quiser introduzir a sua apresentação, se apresentar também, e bora lá, que a noite só começou. Não, vamos lá, Tati, só vou te pedir a gentileza de ir comentando comigo o que o pessoal for falando, que quando eu abrir a apresentação, provavelmente eu não vou conseguir ver os comentários. Pode deixar que eu replico aqui para você. Vamos lá, gente. Acho que primeiro me apresentar, antes de qualquer coisa, né? A gente fala muito aí sobre conteúdo, mas a gente tem que saber também quem é que tá falando as coisas pra gente. Um pouquinho sobre mim. Meu nome é Luísa, eu sou conhecida como Luísa Cavadas. Eu sou formada em comunicação organizacional pela Universidade de Brasília. E estou terminando agora meu MBA em marketing. E durante toda essa minha trajetória eu sempre investi muito no lado da experiência. E sempre foi um lado que gosto muito de estudar. Então, aí por alguns lugares que eu já passei, em todos eles em lugares, áreas diferentes dentro da empresa, posições diferentes. Então, fui desde atendimento ao cliente, produtos, gerente de comunidade, enfim, passei por vários lugares diferentes. E sempre foi esse muito meu foco, né, na experiência, em trabalhar tanto interno quanto externo. Acho que às vezes a gente esquece o poder das relações humanas e, querendo ou não, a gente lembra muito do nosso bolso e do nosso cliente externo. Então, acho que é muito importante, e por isso também eu gosto muito dessa parceria com a Tati, com a Gente Mais, da gente trazer esse pensamento para dentro. Então, dentro de casa é muito difícil a gente encarar realmente nossos funcionários como nossos clientes. Pouca gente faz isso, infelizmente, né? Então, eu quero trazer um pouquinho dessa reflexão para vocês. Perfeito, Lu. O tema central da nossa discussão vai ser justamente essa questão, essa transformação digital, essa loucura, né, que está acontecendo nas nossas vidas. Parece que a comunicação ficou muito mais rápida, muito mais fluida, né? Tudo chega em todo lugar com muita agilidade, e aí eu acredito que nesse processo todo a gente ainda precisa voltar o nosso olhar para as pessoas, para dentro delas. Contextualiza um pouquinho o tema para a galera, Lu. Não, com certeza. Eu acho que assim, quando a gente fala de sistemas que podem ajudar o RH na transformação digital, primeiro eu queria trazer o que é essa transformação digital, né? Não adianta a gente ficar falando de uma coisa, querer falar de sistema, de inovação, se a gente não entende o básico, né? Então, assim, primeiro é saber a diferença realmente da transformação digital e a digitalização dos processos existentes.
Lu, aqui para mim travou um pouquinho. Então, muita gente ainda confunde, mas... Agora voltou. Voltou? Tá Voltou. me vendo? Sim. Bem? Tá bloqueado, tá parado de novo, Lu. A tela congelou de novo. Tá, ótimo. Voltou. Vou tentar ligar aqui rapidinho. Deixa eu fechar aqui meu vídeo. Você tá conseguindo... Consigo te ouvir. Tá me vendo e me ouvindo bem? Consigo te ouvir, não consigo te ver. Tá. Então, vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Tá. E esse também é, inclusive, um dos grandes desafios, né, do digital. A gente fica realmente muito dependente dessa tecnologia, mas aí ao longo da noite eu vou falar sobre algumas estratégias que a gente pode usar. Aí falando realmente sobre essa questão da digitalização, a gente fala de sistemas, a gente fala de software, e o nome sistemas, que inclusive é o nome que está na palestra, ele ainda traz uma sensação muito de que tem que ser um sistema físico, aquela internet lá, ou o próprio digital, mas você tá a sua equipe. Tá? A transformação digital, a gente fala muito sobre crescimento. Eu acho que isso é uma coisa muito importante aí, um ponto de partida que a gente tem que deixar na nossa mente para a gente começar a falar sobre os sistemas que podem ajudar o RH dentro disso. Perfeito. E aí, eu queria continuar... Agora, aqui que travou. Pronto. E eu queria continuar meu pensamento voltando um pouquinho de uma coisa que eu, inclusive, trouxe no Congerre, que é como formada a experiência do nosso funcionário. Então, já que a gente fala de sistema para uma transformação, a transformação, ela vem da experiência. E a experiência do nosso funcionário é formada por 3 pilares, principalmente. Cultura é o pilar, talvez, mais importante, é o pilar que tem maior peso, mas dentro do RH, especificamente, e dentro da transformação digital, a gente trabalha, na verdade, com uma junção de 2 desses pilares. Então, a gente tem que fazer a tecnologia trabalhar a favor da cultura. A tecnologia tem que estar sempre ligada à nossa cultura. Então, assim, não adianta também eu querer fazer toda a adaptação para a tecnologia, para todos os sistemas, internet maravilhosa, todo mundo com computador de linha, sabe, software, tudo maravilhoso, se a sua cultura não está adepta àquilo. Então, tem que ter realmente esse balanço entre os 2 lados. Isso é muito importante. Acho que até você viveu muito isso, né, Tati? Assim, durante esse tempo de Congerre, vários eventos, já tem várias semanas que você faz esse encontro de quinta-feira, né? Então, esse desafio dos 2 deve estar sendo bem grande, né? Exatamente, Lu. A gente, como você disse, né, nós dependemos muito dessa questão da tecnologia, mas ainda existem os costumes, né, as barreiras que a gente precisa quebrar, que tem tudo a ver com essa questão cultural que você trouxe. O Congerre mesmo, né, foi uma quebra de paradigma muito grande que a gente acabou precisando ter aqui na nossa região, principalmente. E aí a gente percebeu que existia um mercado muito maior. Nessas lives, esses webinars que nós estamos gravando, cada vez chega pessoas de mais distante, de mais longe, que se não fosse por essa tecnologia, a gente talvez nunca teria a oportunidade de conhecer, mas também a gente entende que tudo isso depende, né, também precisa de um espaço físico, enfim, todas essas coisas elas precisam se conversar, né, não dá para uma acontecer sem a outra, né? Não, jamais, assim, e muito do papel do RH já vinha sendo trabalhar pessoas, o RH já é uma área que pensa pessoas, mas a gente precisa também que ele veja esses 2 outros pontos e como fazer isso trabalhar a favor dele. Então, a tecnologia, ela tem que ser um aliado, e a transformação digital dentro do RH, e aí também de muitas outras áreas, ela é sim um aliado no dia a dia, tá?
E aí eu queria trazer exatamente essa ideia de mentalidade. Quando a gente fala de colocar a tecnologia junto com a cultura, a gente está falando de um pensamento diferenciado. A gente está falando que todos os processos naquela empresa tem que ter uma mentalidade, e aquela mentalidade tem que ser de inovação. Não adianta você querer colocar tecnologia num lugar que é muito tradicional e que as pessoas não estão abertas, né? Então, acho que a nossa cabeça vem em primeiro ponto quando a gente fala de qualquer tipo de transformação, né? As pessoas têm uma resistência. Então, primeiro, quebrar essa barreira da mentalidade e também da experiência tecnológica. Aí, quando a gente consegue combinar os dois, estamos no caminho certo para trazer realmente essa transformação dentro da empresa. E aí, Tati, eu queria trazer, assim, como muitas das coisas que eu vou falar hoje não é só aplicável ao RH, tá? Mas eu vou realmente trazer mais esse viés de pessoas. A transformação digital, ela tem principalmente 4 pontos, tá? O primeiro dele, conectividade e a mobilidade, que é o que a gente estava falando, que você comentou do próprio Congerre, né? Então, para você ter transformação digital, você tem que ter capacidade de mobilidade. Então, eu estou em Brasília, você está em São Paulo, com certeza tem muita gente assistindo a gente de muitos outros lugares do país. E isso é mobilidade. E conectividade, porque querendo ou não, se minha internet cair aqui, eu vou embora, a gente não conversa mais. Então, a gente tem que ser passível de conexão, independente da distância, tá? Os novos ambientes comunicacionais, então isso a gente vê muito de redes sociais, principalmente, mas a rede social não precisa ser Instagram, Facebook. Então, o chat aqui da conversa é uma rede social, as pessoas vão trocando dentro disso. Então, vão surgindo novos ambientes para as pessoas interagirem. Assim, nunca ninguém pensou que estaria num congresso digital, ou que toda quinta-feira teria um encontro com uma pessoa que é super referência online, alguém que você não tem acesso. E esses ambientes de comunicação trazem essa possibilidade. E, óbvio, os novos hábitos, comportamento de consumo, de tudo isso. O marketing já está implícito em tudo, né? Querendo ou não, tem que ser feito de uma forma integrada. Mas aí como a gente pensa nisso para o RH? Cara, mobilidade é o que a gente está vivendo de quarentena. Todo mundo foi forçado a trazer essa ideia de mobilidade e de conectividade para os seus trabalhos. Então, hoje em dia, eu estou aqui, tem parte da minha equipe de Brasília que está trabalhando em Salvador, meu gerente está em BH, e ok. Essa mobilidade é muito importante, é importante que o RH entenda muito bem que isso não é uma coisa ruim para o trabalho. Então, inclusive, por exemplo, a gente vê a Verônica tá aí, né, com o filhinho dela, eu tava aqui com o meu agora, tem 5 minutos. Por que isso? A mobilidade é você poder trazer as coisas também para dentro de casa, trazer isso para o seu dia a dia. E como o RH entra dentro disso? Primeiro de tudo, entendendo que isso existe e que isso não precisa ser uma barreira. Então, ainda tem muitas empresas aí, muitas vezes não é nem papel do RH, o RH está tentando, né? Mas, enfim, os gestores acima, os sócios da empresa ainda têm um bloqueio muito grande com essas novas possibilidades de trabalho. A gente tem os coworkings crescendo muito, e isso é mobilidade. Isso é você estar conectado em qualquer lugar, a qualquer momento, tá? Os novos ambientes, como o RH pode trazer isso para dentro da empresa? Primeiro de tudo, eu acho que a gente tinha até uma cultura antiga de, por exemplo, banir rede social do computador da empresa. Isso muita gente já passou, mas às vezes aquilo ali é uma ferramenta de você se conectar com o seu cliente, de você fazer prospecção. Então, um dos meus primeiros empregos foi na Câmara Americana de Comércio. E nosso principal lugar de prospecção era o LinkedIn. Mas quando a gente entrou, também foi uma luta para você conseguir liberar algumas coisas. Então, tinha gente, a gente já ouviu muita história de gente que prospectou no Tinder. Foi olhando pelo Tinder e vendo qual que era. Se o RH não para olhar e entender que todas essas ferramentas podem sim ser trabalhadas a favor do seu dia a dia, a favor do seu negócio, aí a gente não consegue ter uma transformação digital. A gente tem, por exemplo, muitas empresas hoje em dia
A própria Magalu, né, acho que é um ótimo exemplo, que usou o TikTok para fazer divulgação da própria marca. Mas isso é cultura, né? Isso está em todos os lugares. Como os hábitos de consumo podem entrar dentro do RH também, por exemplo, é a gente entender que o nosso cliente, aí a gente não fala nem tanto do funcionário, né? Mas que o nosso cliente quer as coisas no tempo dele, e por isso a gente tem que adaptar a nossa estrutura, a nossa empresa e a nossa equipe para atender no tempo que o cliente precisa. A gente não pode simplesmente, vou perder um negócio porque meu cliente só trabalha de noite, mas eu estou 8 às 18. Então, entender os novos hábitos de consumo. E os novos hábitos de consumo até dentro da empresa. Então, assim, a geração Z, geração Y, e isso é um hábito de consumo, digamos, da sua própria vida, do seu dia a dia. Uma vontade, um jeito de viver a vida, e é importante que a gente entenda a transformação e agregar o máximo de pessoas. Aí, Tati, até antes de passar um pouquinho, Tá travando um pouquinho, Lu. Acho que a Lu tá travando um pouquinho. Oi. Voltou, Lu? Voltei, Voltou. tinha cortado, né? Sim. Aproveitando, Nossa, né, desculpa, a questão gente. imagina, que você está trazendo, a Letícia acabou de comentar, né? Quando temos ferramenta, mas sem mentalidade, a gente não atinge os nossos objetivos, né? Aí ela deixou uma dúvida para gente, Lu. Como convencer os nossos superiores quando eles retratam que necessitam de papel por questão legal? Então, a gente está falando da transformação digital, de software, de tudo mais, só que tem muito gestor que ainda gosta da coisa no papel, né? Como que a gente leva essa mentalidade de transformação digital para cima, Lu? Eu acho que a primeira coisa é entender, era a próxima coisa que eu ia falar. Vou Olha até só. compartilhar aqui novamente meu slide com vocês, né? De como a gente consegue colocar isso na prática, né? Para o nosso dia a dia. Vocês conseguem ver minha tela? Conseguimos. Ótimo. Então, na prática, a primeira coisa, óbvio, é entender quem é essa pessoa que a gente está falando. Então, aí, quem é o cliente do RH? Né? São os funcionários, óbvio, são os candidatos, os ex-funcionários, mas também são os acionistas, os sócios, né? Os superiores a ele. Então, a gente tem que entender quem é esse nosso público. Tá? Não adianta eu querer colocar uma coisa para a geração Z igual eu quero colocar para os baby boomers. Sim, são muito diferentes. E quando a gente fala principalmente de sócios, né, e aproveitando a pergunta da Letícia, a gente fala de pessoas talvez mais tradicionais, empresas que já estão aí há muito tempo do mercado e realmente tem esse bloqueio. Então, às vezes, você começa por outro lado. Você não precisa começar mudando o papel que você entrega para o sócio. Você começa mudando o da equipe, a sua contratação, até que no momento ele vai perceber, tipo, cara, é muito mais rápido o processo com as outras áreas do que comigo. Por que lá chega em 2 minutos e para mim demora um dia inteiro para chegar um documento? Então também a pessoa vai começando a perceber essa transformação quando ela vê que funciona. Tem as pessoas que são muito tradicionais, dificilmente você vai conseguir convencer simplesmente com o discurso. Tá? É importante que a gente vá mostrando. E aí tem algumas áreas que normalmente é mais fácil de você começar essa transformação. Então, o marketing, a área comercial, por exemplo, o próprio atendimento, se for uma empresa grande, tiver call center, tudo isso você começa por essas áreas, que já são áreas mais inovadoras por si só, né, que já se atualizam mais rápido,
para depois você ir pro mais difícil. Assim, não precisa. Não, top-down, tem a mentalidade, sim. Mas é muito comum. Assim, eu vivi isso no momento da carreira. Cara, levava a ideia lá para cima, não, cancela. Leva a ideia lá para cima, cancela. E por nada, aquela ideia era aprovada ou aquele projeto passava. Por quê? Porque a pessoa não viu o quanto aquilo pode trazer de mudança. Então, quando a gente fala de transformação digital, um dos principais pilares da transformação digital, por exemplo, é a produtividade que ela pode trazer. Então, se o sócio quer ganhar mais dinheiro, se o sócio quer que sua equipe trabalhe mais rápido, com mais agilidade, mais efetividade, que eu acho que é uma coisa muito diferente, e assim, a gente tem que ser efetivo no nosso trabalho. Tal coisa dá tal resultado por esse caminho. E quando você traz a transformação digital, você pensa os processos de uma forma diferente. Eu acho que trazer um pouquinho disso talvez ajude um pouco. Letícia, comenta aí, assim, se te ajudou, se tem mais alguma dúvida, pode ir entrando no meio, tá? Para a gente poder conseguir, né, Lô, trabalhar com essa transformação digital toda, tenho falado muito a respeito do mindset, né, digital. Então, não adianta você mudar processo se a sua mente ainda funciona no modus operandi antigo, né? Então, se por um acaso eles ainda estão cobrando papel, documentações assinadas, aquela coisa toda, por algum motivo, ainda eles não transformaram as suas formas de pensar e estão entendendo que o resultado está sendo atingido da mesma forma, né? Então, a gente fala que a transformação digital, ela chega principalmente quando você ficar entre a cruz e a espada, né? Então, o que aconteceu com a pandemia? Todo mundo já entendeu que os sistemas operacionais, eles tinham que ser em cloud, que a gente tinha que ter essa questão da mobilidade, o trabalho home office, não é de hoje que isso vem sendo trabalhado, é de muito tempo. Mas o que a pandemia fez? Ela acelerou o que já há uns 5 anos atrás deveria ter acontecido, né? Então, porque era uma questão de vida ou morte, né? Ou adaptava, a empresa sucumbiu, ela falia, ela fechava. Né? Então, às vezes, a mudança de mindset, ela vai estar atrelada a realmente o resultado da organização. E se os acionistas não perceberem que realmente a transformação digital vai ajudá-los nessa lucratividade, nessa sustentabilidade organizacional, é muito mais difícil realmente de convencê-los, né? Na verdade, eu acho que para o RH, principalmente, fica quase impossível de assumir esse papel, né? Não, com certeza, assim, a gente ainda tem uma visão no mundo de negócios de um RH quase como um departamento pessoal, sabe? A gente tem poucos RHs que são tão valorizados como deveriam, de ser realmente aquele papel de pensar na experiência de todo mundo, inclusive a do sócio. Sabe, ele é responsável pelo departamento de pessoas. O sócio, o acionista, também é aquilo. Mas a gente ainda tem, via de regra, diretorias que querem simplesmente falar, tipo, não, isso não é importante. Essa mudança na cultura da empresa não é importante, porque não me afeta. Ele é um. Quantos funcionários ele não tem ali abaixo dele que estão sentindo essa diferença? Né? Então, acho que o primeiro passo é realmente a gente ter esse conhecimento e saber com quem a gente está falando. Se eu estou falando com um sócio que é super antenado, super afim de inovação, vai ser muito tranquilo. Você começa já fazendo mudanças radicais e vai dar certo. Não, hoje a gente fecha o escritório, não abre nunca mais, e é isso. Se você tem alguma equipe, se você tem um sócio, uma diretoria que é mais tradicional, a gente tem que ir também realmente passos de formiguinha. Se você tentar de uma coisa do dia para a noite, a chance disso dar certo é, tipo, quase mínima, para não dizer negativa. Né? Eu conheço pouquíssimos casos de que isso efetivamente funcionou. Porque cultura a gente não muda do dia para a noite. Acho que você falou muito essa palavra, né? Mindset. Cara, o mindset é uma coisa construída. Você não dorme com um e acorda com o outro. E exatamente por isso eu coloquei aqui nosso segundo passo, ainda pensando nessas coisas mais devagar. Então, você já conhece quem é seu público, então vamos mudar algumas coisas muito básicas. Como você contrata os seus funcionários?
você ainda usa o modelo tradicional até para contratar? E ainda assim, você quer que depois que eles entrem, eles vivam numa transformação digital? Pô, não, eu faço entrevista formal, aí eu faço dinâmica em grupo, eu faço aquilo, eu descarto por causa da escola que ele estudou, mas eu só quero tal curso para tal setor. Então, repensar o nosso modelo de contratação é um dos primeiros passos enquanto RH para trazer essa nova esse novo modo de pensar para dentro da empresa. Então, a gente vê hoje em dia muitos cargos, por exemplo, que já nem olham mais para qual é a escolaridade da pessoa. Porque muita gente tem habilidades que conseguiu em outros lugares. Né? Assim, a minha geração, especificamente, é uma geração que já vem estudando muito mais fora da faculdade do que nela própria. Então, quantos cursos eu não tenho na minha bagagem e não é isso que determina se eu sou um bom profissional em tal área. Então, primeiro, eu acho que quebrar esse paradigma, sendo óbvio que a gente tem profissões e profissões, né? Eu não vou contratar um técnico em direito para ser um advogado, mas em muitos dos casos a gente consegue sim ampliar isso e pensar fora da caixa, né? Para a gente usar o termo bem usual. Uma vez que a pessoa já tentou, você já trouxe a sua desconstrução no seu modelo de contratação, por exemplo, a gente fala muito de treinamentos. Então, eu entrei recentemente agora para o time da RAP, aqui no Brasil. E uma das coisas que a RAP vem estruturando é um modelo de treinamento de onboarding, tudo online. Então, você tem todo um passo a passo online do seu treinamento. Você tem, por exemplo, uma coisa que muitas empresas já usam, que é uma pessoa que quer ser um mentor. Né? Então, já tem alguém ali dentro que conhece muito do negócio, que pode te ajudar muito, é o seu par. É alguém que está ali, há muitos anos. Então, puxa essa pessoa para perto, mesmo que esse perto seja digital. A minha mentora está trabalhando em Salvador. E isso não mudou nem um pouco a nossa forma de se comunicar. Isso não mudou nem um pouco a forma dela me passar as informações que eu precisava. Tudo que eu preciso está lá. Está na nuvem. Está numa ferramenta, numa planilha. Porque a gente tem que se adaptar às formas de treinar nossos funcionários também. Então, ainda tem muita empresa que, eu entrei, vou fazer ali meu cronograma bonitinho de treinamento, dia 15 eu começo o trabalho. Não, pode ser uma coisa fluida. Então, a gente tem uma forma de treinamento que é muito antiga já, que usam há muito tempo, por exemplo, que é você ir para outras áreas. Né? Então, a troca de função é uma coisa que já se faz há muito tempo. E por que não fazer isso digitalmente? Tira um dia da pessoa da sua equipe e coloca ela para acompanhar a reunião, que seja, o processo. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, você pode passar o dia inteiro em call. E, você compartilha a sua tela. Então, trazer também essas ferramentas para o treinamento do seu pessoal. E desde o treinamento, trazer essa ideia, obviamente, de cultura e de transformação. A pessoa tem que entrar na empresa já com essa mentalidade. Outra coisa que é um processo muito básico, na quarentena ficou muito simples, que são as reuniões, mas que, por exemplo, quando voltar ao normal, muitas empresas vão voltar a fazer reuniões presenciais dentro dos escritórios. Um time de criatividade, por que eles não vão fazer reunião no parque? Vai para um museu, vai para um almoço. Então, também repensar esses modelos muito tradicionais fazem muita diferença, são coisas muito básicas e a gente já quer passar por muito avançado. Então, muitas vezes eu tenho um RH ali que é basicão e agora eu quero ser todo digital e ponto, e a pessoa marca o ponto dela por biometria no celular e aplicativo. Calma, repensa o básico. Primeiro você repensa o básico. Você tem que aceitar que o seu funcionário possa fazer uma reunião enquanto ele está em outro lugar. Se você não aceitar isso, não adianta você querer implementar um aplicativo por leitura de biometria e localização para ele marcar o ponto dele. Isso não é transformação digital. Primeiro vem o mindset. A gente foi forçado, como você bem disse, né, Tati, a mudar essas duas últimas coisas nos últimos
Já perdi a conta, 120 dias, talvez. Mas agora mais. Nossa, deve ter mais que isso já, né? Então, assim, é muito importante realmente começar pelo básico, tá? A gente não adianta pensar muito elaborado antes da gente fazer o beabá, tá? Aí, antes de passar pro último ponto aí dessa transformação, queria ver se a gente tem aí algum comentário, alguma dúvida para a gente poder prosseguir. Aqui a Letícia disse, né, oferecer uma degustação do produto ou do serviço que de repente queira transformar digitalmente, pode ser uma forma, né, da gente poder trazer à tona essa questão do convencimento ou, né, do engajamento das pessoas à nossa volta. Acho que a Letícia está exatamente no caminho muito certo, né? Você colocar na mão das pessoas que vão dia a dia, né, utilizar as ferramentas para que elas degustem, para que elas aprendam, para que elas utilizem. Eu acho que isso é muito importante. Tem tudo a ver com essa questão do repensar os processos básicos, né, Lô? Então, quando a gente fala assim, o que eu poderia, dentro do meu departamento de recursos humanos, hoje, digitalizar? Né? A gente não está nem falando de, vou fazer uma super transformação digital, não. Mas o que eu posso digitalizar? O que de repente já poderia me deixar de gerar menos trabalhos operacionais, menos retrabalhos? Então, a gente tem muita coisa hoje realmente de processos administrativos, principalmente falando do RH, que ele pode entrar para essa questão básica realmente de transformação e fazer com que as pessoas compartilhar, para que os usuários realmente possam, né, degustar dessas tecnologias. Eu acho que faz super sentido. Hoje, por exemplo, eu não contrato nenhuma ferramenta digital para minha empresa, nenhuma que eu não tenha um período de trial. Não contrato mais. Então, a pessoa pode me apresentar, pode isso, porque eu preciso olhar para ela, eu preciso manusear ela, eu preciso entender, tá? Como que isso vai funcionar para que realmente depois eu possa entender e falar assim, poxa, fez sentido para mim, vou dar sequência com isso, né? Então, tem tudo a ver com essa degustação que a Letícia trouxe pra gente, né? Obrigada, viu, Lê? Obrigada, Letícia, aí por trazer esse lado tão rico da discussão, que realmente, assim, e a degustação, ela tá também em vários momentos. Então, eu posso trazer essa degustação de um sistema, mas aí, por exemplo, falando de um desses 4 tópicos, eu posso trazer uma degustação de um tipo de contratação. Pô, contrata um funcionário de uma forma diferente, treina um de uma forma diferente. Aí você vai mostrando no dia a dia como aquilo acontece. Então, é muito possível eu chego lá, então quero contratar um novo sistema para fazer todos os meus treinamentos. Primeiro faz um treinamento dessa forma. Primeiro faz uma apresentação via Zoom, até ele se acostumar com o Zoom. Então, o começar com o básico é exatamente isso. Tá aí dentro de tudo. Acho que a Tati falou uma coisa muito interessante, que realmente, assim, é o experimentar. Né? O tempo free de teste, ele é muito, muito, muito importante quando a gente fala de sistemas físicos, mas também quando a gente fala de sistemas operacionais, de teste de outras coisas. Eu posso passar, assim, 15 dias trabalhando de uma outra forma para depois voltar atrás e falar, não deu certo. E é exatamente sobre isso que eu queria colocar aqui o último ponto de como você fazer essa transformação, que é você ter o pensamento inovador. Como que funciona uma startup? Ela pensa, executa, não deu certo, volta. Você não precisa ter um tempo muito grande entre perceber o erro e voltar para refazer. E o experimentar, usar os 30 dias grátis, é isso. É você poder fazer aquilo ali. Testou, não deu certo, volta atrás. Testa mais uma vez. Ainda não deu certo, procura um caminho diferente. Então, fazer essas tentativas tem muito a ver com esse pensamento inovador que é a transformação digital. Então, a gente tem uma coisa que em muitas empresas ainda é super demonizado, que são os erros, por exemplo. Então, a gente não consegue ter transformação nem digital, nem qualquer outra transformação de cultura, se a gente não tiver maior tolerância aos erros de boa fé, digamos assim.
Então, pô, eu fiz tal coisa porque eu achei que ia dar muito certo. Mudei tal processo porque eu achei que ia dar muito certo. Não deu. Deu muito errado. Se foi na boa fé, se não causou um prejuízo muito grande para a empresa, pô, às vezes o prejuízo foi só tempo. Então volta atrás. A gente tem quase uma mania dentro da gente de achar que todo erro é ruim. Mas não, todo erro é uma construção. E o pensamento inovador é ver o erro como parte do processo. Então, um processo de sucesso, ele só acontece depois de muitos pequenos erros. E esses muito pequenos erros, eles têm que ser tolerados desde a sua diretoria, desde a sua gerência. Não adianta eu querer falar também para o meu funcionário, tipo, olha, não, vai lá, testa. Pô, esse novo modelo de negociação é fera, acho que vai funcionar. Não deu certo, aí tá lá o gerente. Pô, mas você não bateu a meta, né? Sim, eu falei que eu ia testar. Então a gente tem que ter também o entendimento da alta gerência, da diretoria da empresa, de que os erros estão acontecendo, que a gente está tentando melhorar algum tipo de processo que hoje em dia não roda tão bem. Ou que poderia simplesmente rodar melhor. Né? Então, quantas vezes, não, vou tentar fazer a call por Zoom, porque eu acho que o Zoom vai ser a melhor ferramenta. Ele vai e trava. Acho que no digital, a gente já tem até de uma tolerância ok. A gente já nem se incomoda mais quando as pessoas travam no meio da câmera. Por que a gente não traz isso para uma reunião, por exemplo? E é você também tolerar o seu próprio erro. Então, quantas vezes você para lá, tipo, não, eu não sei isso. E ok. Quem sabe? O pensamento que as startups trazem, a gente pode trazer para uma empresa tradicional de uma forma muito simples. Que é simplesmente essa mudança. Cara, tolera o erro que foi feito em prol da inovação. Tem erros e erros? Tem. Mas um erro que foi planejado, um erro que já foi acordado com toda a equipe, não tem por que ele ser um erro ruim. Então, muitas vezes, eu comprei um sistema novo, gastei mó grana, não sei o que, todo mundo tinha testado, na hora de implementar, deu ruim. Não funcionou. Ok. Quantas pessoas já tinham aprovado isso, já tinham testado? A chance disso acabar pesando para o bolso de alguém é muito pequena, porque a empresa inteira já comprou aquela ideia da inovação. Uma outra coisa que também está nesse pensamento inovador, gestão em tempo real. Cara, o mundo é conectado o tempo todo. Não adianta eu falar para você que eu vou te entregar uma coisa daqui a 3 dias, sendo que ela tá ali na nuvem. Isso muito menos quando a gente fala de funcionário. Então, hoje em dia, a gente tem um trabalho muito braçal, desnecessário, que as pessoas já têm todas as informações lá, mas tal planilha não pode ser compartilhada. Por quê? O funcionário não pode saber quanto tempo ele tem de férias. Ele tem que perguntar para o RH, esperar o RH procurar no sistema. Abre o sistema. Informação em tempo real para todo mundo. Então, para o cliente, para o funcionário, para o sócio, a gente tem muito... Hoje em dia tem muitas ferramentas, como o próprio Google. Assim, a gente precisa ir para nada muito sofisticado, nada caro. O Google, você abre o Google Sheets e eu escrevo enquanto você escreve. E a gente vai pensando junto mesmo no processo. E essa conectividade que a gente tem também é uma facilidade que a gente está tendo nesse momento. Então, quantas vezes não precisava preencher uma planilha, mas outra pessoa da minha equipe também precisava preencher a mesma planilha, joga no Drive, todo mundo preenche junto. E a gente tem que aproveitar que a gente está sendo forçado a ficar em casa para testar isso. Porque o meu gestor quer saber o que eu estou fazendo, mas eu também preciso estar sabendo em tempo real. Não é cobrança. É você ter, aí a gente passa até para o último ponto, que é o acesso a todas as informações que você precisa. Então, quanto mais coisas digitais, por exemplo, que a gente tiver, aí até voltando, por exemplo, para a Letícia. Pô, o sócio viajou, tá precisando de algum contrato, deu algum pepino, ele só tem em papel? O acesso livre à informação também é isso. É ele poder sair do escritório e carregar aquele documento com ele dentro do celular. Depende da tecnologia?
Depende, ele vai ter que ter um celular físico? Vai. Mas hoje em dia, esse já é um dos menores dos problemas. Então, a questão da gestão em tempo real e do livre acesso à informação é exatamente isso. É eu poder estar saindo de uma reunião e não tinha informação para outra reunião, mas mesmo assim ir. Porque eu sei que eu abro no meu celular todo o sistema, eu consigo ter acesso em tempo real do que está acontecendo. Então, por exemplo, lá na RAP a gente trabalha, eu sou do time de restaurantes. E vira e mexe, manda um cliente, pô, acabou de sair um pedido, tal coisa, eu preciso dessa informação. Eu tenho que ter essa informação naquela hora. Se eu demorar meia hora, deu atraso no pedido. Sabe, teve um problema muito grande. Alguém não recebeu, eu tive um cliente final insatisfeito, eu tive o meu cliente insatisfeito, eu tive o meu terceiro, que seria o motoboy, no nosso caso, insatisfeito. E você causa um problema simplesmente por causa do tempo. Então, assim, eu tô falando de uma visão de startup, mas uma empresa tradicional, o marketing precisa mandar alguma campanha agora pro jornal, senão ele não entra. Mas eu não tenho acesso ao cargo daquela pessoa específica. Por que não tem um organograma compartilhado em tempo real para saber se aquela pessoa foi promovida ontem ou não? Então, também, essas pequenas coisas a gente consegue atualizar, e é muito fácil, hoje em dia, com tanto de tecnologia que a gente adaptar o nosso dia a dia para o tempo real. Né? Então, acho que até a Tati sabe falar muito bem sobre isso na gestão aí dos eventos. A gente vê tempo real um atrás do outro voltando na nossa cabeça. Mas, deu um problema, corre para resolver. Você tem algum depoimento aí interessante, Tati, para falar com a gente em relação a isso? Eu acho que essa questão, né, dessa transformação e dessas informações em tempo real, a transformação digital trouxe essa questão de tudo para ontem, né? Então, antes, o para ontem era um dia, né? Às vezes, 2 dias para ontem você tem que entregar. E hoje, o para ontem, às vezes, é uma questão de minutos, de segundos, né? Quando a gente manda uma mensagem pelo WhatsApp, a pessoa vai lá, recebeu 2 risquinhos, mas ela não respondeu, eu falo, meu Deus, por que ela está demorando tanto? Aí você volta a olhar, passaram 2 minutos, 3 minutos. Então, realmente uma questão muito... Hoje, a aceleração, né, que provocou tudo isso, realmente tem que ser revista, mas... a gente percebe, junto com todo esse pensamento inovador, muitos benefícios para as nossas vidas também, né? Então, essa questão dos eventos, como você estava dizendo, nós estamos realizando agora a 4ª edição do Circuito Mulher, que sempre foi um evento presencial, local, né, que acabava tendo 100, 200 pessoas participando, e hoje se tornou internacional. A gente vai estar simultaneamente em 9 países, sabe? Uma questão surreal. Surreal por quê? Porque realmente é a conexão e a integração dessas pessoas querendo as mesmas coisas, mas nisso tudo dá muito pau. Então, é o Zoom que não funciona, às vezes o link, o fuso horário... Tem tanta coisa que às vezes fala assim, a gente não parou para pensar, ticket de pagamento internacional, check-in muita coisa que você não para pensar, porque criou essa exponencialidade, né? Antes a gente pensava no negócio dentro da nossa casa, né? Agora a gente está pensando em coisas muito maiores, mas o RH... ele tem que abraçar essa causa, não tem como mais, né? A juventude, ela vem com essa mentalidade digital para dentro da empresa. Então, quando ela entra na empresa, ela não percebe essa empresa inserida no dia a dia dela, ele não se sente à vontade para ficar naquele lugar mais, ele quer ir embora. E ainda que a gente hoje convive com outras gerações, que tá tudo bem, que não fazem parte, né, desse mindset digital, então isso não incomoda eles. Mas daqui uns anos, 5 anos, 10 anos no máximo, acho que no máximo mesmo 10 anos, não tem mais ninguém que não seja digital. Não tem mais ninguém que não tenha esse mindset ágil, né? Então a gente da RH tem que preparar a casa, né? Tem que preparar realmente a empresa para que receba com bons olhos, né, essa transformação que ajuda muito o resultado da organização também, né? E o RH, eu percebo que ele tem sido, né,
um dos grandes protagonistas pelo menos, a responsabilidade para que seja dele. Então, tem que abraçar realmente essa causa e, enfim, né, com passos que fizeram a gente refletir que é possível, né? É possível a gente abraçar a causa e falar assim, dá para fazer. Não, perfeito, Tati. E aí, até assim, aí a gente fica, tá, onde entram os sistemas dentro disso, né? Um sistema nada mais é do que algo que vai te trazer praticidade no seu dia a dia. Ele pode ser um software, então eu posso sim contratar a Google, a TOTUS, para trazer um sistema, mas eu preciso pensar nos meus processos por trás desse sistema. Não adianta eu ter um sistema muito bom, mas que toda vez que a pessoa saiu para uma reunião, volta lá, vai preencher o sistema e dá falha. Ou que eu sou cobrada por burocracias que são desnecessárias, que são desatualizadas, são nem necessárias, mas são totalmente desatualizadas. Então a gente vê, por exemplo, a questão da usabilidade, que muda muito, então a gente tem que entender quem é o nosso cliente, para também entender qual tipo de sistema a gente vai trazer para dentro da nossa empresa, e principalmente a questão da autonomia que a gente vai dar para essa pessoa. Então, dela poder errar, dela poder testar, e dela poder fazer isso de onde ela quer. O sistema, independente de qual sistema você for usar, então não, meu sistema não vai ser um sistema físico. Eu não vou ter, meu sistema vai ser o pensamento aberto e todo mundo se comunicando por WhatsApp. Pô, eu tenho uma empresa de 4 pessoas, sou só eu e meu sócio, eu cuido do RH, ele cuida do financeiro, todo mundo faz comercial. Qual o sistema que funciona entre vocês? O sistema, ele é uma forma de você realizar alguma coisa. Ele não precisa, e a gente tem muito isso, e com certeza muita gente, quando viu, por exemplo, o próprio tema da palestra, nossa, o tema da palestra, pensa nisso, tipo, pô, não, a gente vai falar sobre todos os sistemas tecnológicos que existem. O sistema, ele reflete quem usa ele. Então, não adianta a gente pensar coisas mirabolantes e não perguntar pro outro lado se funciona ou se não funciona. Então, quantas empresas, por exemplo, não tentam colocar o Slack, não tentam colocar o Telegram como canal oficial de comunicação? Pô, é um sistema muito bom, realmente. O Telegram, por exemplo, funciona muito melhor do que o WhatsApp para muitas coisas. Eles têm muitas ferramentas que o WhatsApp não tem. Principalmente quando a gente fala de equipe, quando a gente fala de se conectar. Mas se as pessoas simplesmente não conseguirem usar aquilo, se aquilo não for prático, de nada adianta. Então, eu acho que esses 4 pilares é o que a gente deve manter em mente para implantar qualquer tipo de novo sistema de comunicação, de gestão, de tecnologia. Então, se a gente não tem tudo isso muito bem conectado, a gente não consegue fazer a nossa transformação. E até para finalizar, antes da gente abrir aí realmente de novo para o pessoal, eu queria dar um exemplo de um caso. É uma empresa digital, já a Zappos é um comércio de roupas, um e-commerce de, assim, enfim, muitos utensílios para criança, para família, para casa, enfim. E eles são, além de já ser uma empresa digital, a gente pensa que toda empresa digital é assim, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, eles têm uma mentalidade muito forte dentro dessa inovação. E tem um caso, até um caso tipo, super conhecido, que uma vez, em 2012, um cliente ligou lá para a Zappos, no suporte geral, o telefone que estava no site, e ficou 10 horas no telefone com a atendente. Cara, qualquer outra empresa, principalmente quando a gente fala de call center, ia morrer só de pensar que você ficou mais de 1 hora com a mesma pessoa no telefone. Porque as empresas já têm estipulado que você tem que fazer 15 ligações por dia, cada ligação tem que ser de tal forma. A transformação digital, ela é você entender que o cliente,
tem que ser atendido de qualquer maneira. E a sua tecnologia tem que estar disponível para isso. Nesse caso, a pessoa ficou 10 horas o dia inteiro em contato, muito mais do que o expediente da própria pessoa, né? O próprio call center ficou além do expediente dela, falando sobre a vida. As pessoas ficaram amigas, não sei o quê, ligou por causa de uma bota, que deu problema, não tinha bota no site. Depois de 10 horas de conversa, todo mundo, um sabia a vida do outro, eles tinham várias coisas em comum, a pessoa comprou a bota. Talvez ela comprasse a bota mesmo antes das 10 horas de conversa? Talvez. Mas talvez ela não indicasse a empresa como ela indicou. Talvez esse caso não ficasse tão famoso. E talvez tantos outros casos das Apos não ficassem tão famosos. E a empresa não ficasse tão famosa se ela não tivesse essa mentalidade de resolver problemas. A transformação digital é você conseguir resolver os problemas. E resolver os problemas no tempo que eles precisam ser resolvidos. Né? Não é 3 dias depois que já passou, ai, desculpa, sua bota não chegou. Você não está digitalmente transformado. Talvez você só tenha digitalizado os seus processos. A transformação, ela é essa cultura. Ela é o funcionário se sentir à vontade para passar 10 horas no telefone, com o supervisor dele passando, indo e vindo atrás. Mas não. Eu preciso resolver esse problema do meu cliente. E eu sou aberto, eu sou incentivado a isso. É tolerado que eu erre. Se for errado eu passar 10 horas no telefone, eu não vou fazer isso com medo. Porque a empresa já está naquela mentalidade de inovação, que não precisa realmente estar as coisas muito by the book. Eu vou lá, eu faço, eu tento. No caso das Apos, assim, é uma das talvez maiores referências quando a gente fala dessa transformação digital voltada para a experiência. Inclusive tem um livro que eles contam várias coisas, é esse livro que está aí na apresentação. E assim como as Apos, a gente vê muitas outras empresas que traz isso. E é você trazer essa conectividade para você. Eu acho que a transformação digital ela é isso. O sistema é muito além de um software, é muito além de uma tecnologia, né? A gente volta para o nosso pro comecinho da apresentação, né? Ela é 30% tecnologia e 40% cultura. Se você tiver um e não tiver outro, não funciona. Acho que antes de encerrar, eu queria deixar, e a gente também trouxe essa reflexão aí no ConGR, assim, a gente fala de cultura, a gente fala de tecnologia, mas no fundo a gente está falando de pessoas, né? Então, 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E se você não entende de negócios hoje em dia, é você não entender de tecnologia. É você não entender do mundo, como ele funciona, principalmente agora, nesses últimos meses, que a gente foi forçado a fazer essa adaptação na nossa vida. Perdão, Tati, te cortei. Não, acho que essa reflexão do Simon Sinek, enfim, não o conhecia, não conhecia os seus livros, e com a pandemia toda fiz uma compra gigante, né, de um monte de livro que eu estava com vontade de ler, já tinha me recomendado muito, e eu passei a gostar demais da forma com que ele pensa, com que ele raciocina, do porquê das coisas, e realmente são reflexões básicas, mas que faz com que realmente a gente repense muitas das nossas atitudes do dia a dia, né? E como você trouxe essa questão dos sistemas, nós estamos abrindo hoje o nosso mês da transformação digital dentro da Gente Mais, né? Então é o primeiro webinar de uma série que nós vamos ter. Nós vamos falar de sistemas de assessment, de recrutamento e seleção, enfim, a gente está trazendo bastante coisa voltada a software, a sistemas mesmo, mas eu acho que o recado que você trouxe, que o sistema acompanha a mente da empresa. Então, ele tem que combinar com a empresa. Então, não existe essa coisa de, mas eu vou precisar utilizar um ERP gigante. Depende. Se a sua empresa não tem esse costume, não. Comece com o menor. Aí, se eu começar no sistema e não gostar, troca de sistema. Né? Então, a gente faz isso o tempo todo.
Só que precisam ser, né, decisões muito bem pensadas, porque criam impactos nas pessoas envolvidas nesse processo todo de transformação digital. E o sistema ele vem organizar dados, ele vem trazer agilidade no nosso dia a dia, vem trazer praticidade, vem trazer KPI, que é o que a gente fala tanto na RH, a gente vai falar muito sobre indicadores esse mês, que a gente não tem como não lidar mais com isso dentro do RH, tem que ter número na ponta da língua. E tudo número que reflete no negócio, no resultado do negócio, não é o número pelo número, não é o dado pelo dado, né? E o software, os sistemas, enfim, que seja uma boa planilha de Excel, ela traz para a gente informações riquíssimas para a tomada de decisão, né? E faz parte dessa transformação digital. Aqui a Erivânia, Lu, ela trouxe para a gente algo bem bacana, né? Então ela falou assim, um questionamento, né? Tem dicas para a gente poder adentrar nesse cenário de informações à vista quando a empresa ainda tem uma visão conservadora de que as informações, como cargo, por exemplo, elas são confidenciais, são informações só do RH, né? Como que a gente pode mostrar ou convencer que essas informações talvez possam ser distribuídas na empresa de novo, né? A sistemática da empresa acompanha a mentalidade dela, não se faz a empresa, né, entender isso. Às vezes se demonstra com isso, com dados específicos, né? Então, Erivânia, talvez buscar cases de outros concorrentes, de repente que tem um modelo de gestão diferente da empresa que você atua hoje, procurar, de repente, informações que sejam virtuais de outras empresas que não sejam concorrentes, mas que, de repente, atendam os mesmos perfis de clientes que hoje vocês atendam e podem ser empresas, né, já um pouco mais avançadas na transformação digital, porque o empresário, eu falo isso demais para RH, Lu, o tempo todo. Eu falo assim, empresário não é burro. Se tem uma coisa que eles não são, se tem uma coisa que o líder não é, que o diretor não é, que o CEO não é, né, que o fundador da empresa não é burro. Então, a gente não pode subestimar a inteligência desses camaradas, porque eles são muito espertos. Mas a gente precisa provar qual é o impacto para o negócio. E quando a gente mostra dados, números ou referências específicas mesmo, a gente abre os olhões deles, né? A gente arregala os olhos deles e fala assim, olha para cá. Olha quanto dinheiro você está perdendo. Olha quanto dinheiro você está deixando de ganhar. Olha quanto mercado seu concorrente ganhou por causa dessa atitude, né? Olha quantas pessoas saíram da empresa porque elas, de repente, não se sentem, né, bem engajadas dentro da cultura. Mostra dados, mostra números. Então, tudo isso vai fazer sentido se fizer sentido para o negócio. Mas nada vai fazer sentido para o negócio se antes a gente não entender de gente. E, poxa, RH né, são as pessoas treinadas para entender de gente. Então é só estudar um pouco de número agora e pronto, né? Vamos estar super diferenciados aí no mercado de trabalho. Acho que... Não, perfeito, Tati. Eu acho que isso que você falou, assim, é muito real dessa combinação. Então, assim, o RH já entende de pessoas, o RH já faz bem isso. Pega os dados, pega os dois lados, para você ter embasamento para sua mudança. Então, uma coisa muito legal da transformação digital, e aí até da transformação digital do mundo que a gente está vivendo, é que a gente tem muitos dados disponíveis. Então, assim, a gente tem várias empresas que soltam, tipo, anualmente relatórios sobre várias informações. A gente tem a própria Great Place to Work, que no Brasil faz um trabalho fantástico de disseminação de dados. Então, eles sempre têm os relatórios super atualizados do que os funcionários acham que é bom, o que não acham que é bom. E, assim como eles, tem muitos outros. E isso tem que ser usado a favor da RH. Então, eu acho que você falou muito bem aí para a Erivânia, eu acho que são realmente dois lados, referências e dados. Se você não tem os dados internos ainda, se você está começando agora o seu processo de estruturação, pega o máximo de dados de fora. Porque aí você consegue, olha o que ele fez, ou onde a gente consegue chegar, né? Traçar também uma perspectiva. Se a gente começar a fazer essas pequenas mudanças, é nesse número de faturamento, é nesse número de churn de funcionários,
que a gente vai conseguir chegar. Então, tem muitos dados que às vezes a gente não presta muita atenção e que podem realmente facilitar a vida como RH. E vice-versa. Também tem muitos dados que são olhados demais, e aí não no RH, porque o RH já é historicamente uma área que não tem muitos dados, mas a gente tem muitas outras áreas que às vezes focam muito em um dado específico, em um número específico, call center, por exemplo, atendimento, comercial, número de reuniões, número de ligações, quanto tempo você passa no telefone com tal cliente. Então, otimização desses dados para que esses dados tragam resultado. Não adianta a gente mudar todos os processos, você fazer uma, estruturação linda, novos projetos, mudou a cultura de todo mundo, mas você não mudou seus KPIs. É o básico. Exatamente. Os KPIs e os processos, eles entram lá na segunda parte, processos básicos que tem que ser mudados. Eles não estão nem na parte de inovação ainda. Tem que entender o que é realmente relevante para o crescimento da empresa e mostrar isso para o sócio. Às vezes o próprio sócio está olhando muito um indicador que não é relevante. E para o bolso dele, que normalmente é o que ele mais olha, aquilo não muda. Então, acho que fazer essa passagem de informação pode ser uma boa estratégia. E se você não tem interna, corre para as referências. A gente busca referência, né? Informação que não serve para tomada de ação é igual a confusão, né? Nós ficamos confusos sem saber para onde ir, ficamos mais inseguros, porque aquela informação é uma informação irrelevante para uma tomada de decisão. Então, investir nosso tempo realmente em informações relevantes. Bom, Lu, chegamos ao nosso tempo previsto. Eu quero saber aí a sua presença. Deixou suas redes sociais no último slide para a galera? Não, eu vou mandar aqui no chat aqui para todo mundo, quem quiser me achar. Isso mesmo. Gente, assim, queria agradecer demais, Tati, o seu contato, a parceria que a gente já vem tendo aí. Então, para mim, te conhecer foi um diferencial. E aí, queria também aproveitar que a Letícia mandou aí. Acho que nada mais justo do que te agradecer, cantando um parabéns para você aí, realmente, nesse dia tão especial. Para cantar parabéns, então, vou pedir a abertura de câmera de todo mundo, que não por favor. As letrinhas aí não, para mostrar que tem gente do outro lado aí da câmera. Hoje é aniversário da Tati, 38 anos, tô ficando velha. Bom demais. Meu filho fala assim, mas mãe, é seu aniversário? Gente, quinta-feira é quinta-feira. Porque eu vou fazer o quê se meu aniversário caiu de quinta-feira, né? Não, tem que comemorar de qualquer jeito. Não tem como comemorar fazendo algo, né, diferente, fazendo aquilo que você ama, né? Então, enfim. Exatamente. Estou fazendo, então é tudo muito bom. Não, que bom. Já temos várias carinhas ali, muito bom. Eles ficam muito assim, muito mais lindo. Gente, muito melhor assim, todo mundo se vendo. Eu queria puxar, então, parabéns a todo mundo que puder me acompanhar aí até abrir os microfones. Alguém tá comigo? Parabéns pra você. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Acabamos de descobrir que o parabéns virtual é todo sem sincronia nenhuma. Faz parte, é isso aí. Muito obrigada. Vou tirar uma foto nossa aqui desse parabéns. Tira. Aniversário especial esse ano. Aniversário especial. Tirei a foto. Quero agradecer super a presença de vocês. Lu, de novo, a sua disponibilidade. Esse mês aqui mais, então, vamos estar o mês todo falando sobre transformação digital. Tem workshop, tem muita coisa bacana. Super convido vocês. Tem uma entrada também no Circuito Mulher. A gente está nas vésperas de realização de um evento digital, reunião de mulheres de 9 países distintos. Está muito massa. Espero poder contar com todos vocês.
Não, com certeza, Tati. Muito obrigada e conte comigo no circuito que eu já estou preparada, já ansiosíssima para o evento. Muito bom, gente. Fiquem com Deus, boa noite e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.